E aí, pessoal, feliz ano novo, galera! Primeiro vídeo do canal em 2022, aliás, que ano, hein? Que ano vai ser? Esse ano de eleição, esse é um ano que a gente tem que votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Se quiser escolher um deputado legal ou uma senadora legal, primeiramente, duas dicas. Vote num candidato que tem o mesmo perfil do seu candidato a presidente, a mesma ideologia, a mesma visão. Porque não adianta você escolher o presidente e escolher outra coisa para deputado totalmente aleatória e esse cara atrapalhar o seu presidente eleito. Segundamente, vote em alguém que respeite o seu dinheiro, seja de esquerda, de direita, de centro, alguém que gaste menos, alguém que não brinque com o dinheiro do pagador de impostos, porque pra mim, um político com decência é aquele que tem respeito com o dinheiro público. Então vamos em frente, porque hoje nós vamos falar de eleição presidencial 2022. Afinal de contas, qual será o resultado final dessa eleição? Para começar, esse vídeo eu demorei 2 anos para postar. A base dele, o estudo dele, as leituras, todas as pesquisas que eu fiz, foi em torno de 2 anos de análise para poder fazer esse lançamento no tempo certo, na hora certa, e não poderia ser vídeo melhor para iniciar o ano de 2022. E segundamente, por que essa análise é tão profunda ao ponto de durar 2 anos? Porque precisava de um critério realista, que foi qual? A eleição municipal de 2020. Quando eu vi que os critérios que eu utilizei para 2020 cravaram as eleições na cidade de São Paulo, eu sabia que eu podia contar com os mesmos critérios para a eleição presidencial em 2022. Então, eu esperei o tempo certo, o cenário se fazer ali, uma tendência, as respostas dos partidos, para no final da história a gente ter os candidatos e utilizar esses critérios para fazer essa possível tendência para outubro de 2022. Então, bora começar a análise, mas antes eu quero que você se inscreva no meu canal, dê o seu like e depois de assistir o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários, o que você achou, se você concorda, discorda, enfim, e depois compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para a galera aí curtir e se entreter mais com a política do nosso país, até porque a intenção desse canal é mostrar a visão além da história da política brasileira de uma maneira imparcial e sem fanatismo. Beleza? Vamos em frente. Bom, vamos começar olhando a última pesquisa da Datafolha que ocorreu em dezembro de 2021. E por que a pesquisa da Datafolha? Porque ela é a única que aparece em todos os meios de comunicação, é a mais tradicional e os erros dessa pesquisa é devido à metodologia ser equivocada no lugar errado. Eu sempre deixei bem claro que a pesquisa da Datafolha sempre acertou as eleições quando se trata de cenário espontâneo, mas cenário estimulado ela acaba alternando drasticamente por conta disso. Então não existe manipulação de pesquisa, existe apenas um erro no foco do resultado oficial das eleições. E ao mostrarmos a pesquisa, a gente já mostra quem são os candidatos. Então, Lula do PT aparece com 48%, seguido por Bolsonaro com 22%, Sérgio Moro do Podemos 9%, Ciro Gomes do PDT 7%, João Dória do PSDB 4%, branco ou nulo 8% e indecisos 2%. Deixando bem claro que essa porcentagem em votos totais, ou seja, conta a galera que não só está indecisa como vota em branco ou nulo. E aí, olhando para essa porcentagem, o que eu acho interessante é o drama de alguns analistas. Por exemplo, os que gostam do Lula já estão falando que o Lula ganhou no primeiro turno, que isso já era, né? Porque em votos válidos, quando você descarta os brancos e nulos ou indecisos, o Lula ele passa dos 50% dos votos válidos, portanto ele está sendo eleito no primeiro turno. E segundo, o desespero de quem é contra o Lula, né? Falando assim, o povo já tomou a decisão errada, o povo é burro. Gente, a gente tá tão desesperado para essa eleição chegar logo que a gente tá fazendo análise na época errada. O Lula não foi eleito presidente. Uma tendência foi eleita. Qual é o significado do Lula ter 48% dos votos? Significa que 48% do país rejeita o Bolsonaro. E mais do que isso, significa que esses 48% votarão contra o Bolsonaro. Portanto, se em votos válidos mais de 50% do país rejeita o Bolsonaro, significa que ele já perdeu as eleições. Ele vai perder no primeiro turno de um jeito ou de outro, mas vai perder. Seja o eleitorado se dividindo entre uma candidatura alternativa e a candidatura do Lula, ou seja, todo mundo focando no Lula. O que eu acho impossível, principalmente devido à divisão que tem esse país, na questão ideológica, claro. Mas sabe o que me deixa mais chocado com o desespero desses analistas? É acreditar que o cenário de janeiro vai ser o mesmo de outubro, sendo que a tendência histórica do Brasil mostra que de todas as eleições de 89 para cá, somente em 98 o cenário foi o mesmo. Todas as outras eleições mudaram drasticamente o cenário. Então, somente em 98 você teve o mesmo cenário desde o início, que era o Fernando Henrique na frente, ao ponto de ser reeleito no primeiro turno devido à gestão razoável que fez, a
boa a gestão que fez, inclusive foi o primeiro candidato à reeleição no Brasil. E claro, você tem a situação do Lula liderar as pesquisas em 2006, só que o que mudou? O Lula estava ganhando no primeiro turno, e ele não ganhou no primeiro turno, ele foi pro segundo turno com o Alckmin. Claro, ganhou as eleições, mas ainda assim foi o cenário equivocado. O Alckmin era muito mais forte do que se imaginava. Então, galera, o cenário mudou drasticamente, ou de alguma forma teve uma alternância no eleitorado desde 1979 em quase todas as eleições. Portanto, não é motivo de desespero. A história do Brasil já provou isso. Então vamos ler um pouco mais de história do Brasil antes de fazer a análise vazia. E aí vamos pro X da questão. Quais são os critérios que eu utilizarei para poder decretar o resultado das eleições através de uma visão estatística do eleitorado? Primeiro critério, aprovação da gestão atual. Segundo, divisão ideológica do eleitorado ou a comunicação ideológica dos candidatos. Terceiro, tendência histórica das pesquisas eleitorais. Quarto, histórico ideológico das regiões do país. Quinto, momento quente do eleitorado, sabatinas, debates e horário eleitoral. Quando começa tudo isso, muda tudo. Muda drasticamente. Por quê? Porque, primeiro de tudo, a mídia não mostra o cenário espontâneo, mostra o estimulado. Quando o cenário espontâneo começa a decretar a sua vontade, o estimulado é forçado a mudar de cenário. E utilizando esses critérios, vamos para a pergunta que não quer calar. Como está dividido o eleitorado brasileiro? O Brasil está dividido em 4 tipos de eleitores. O primeiro é aquele que vai votar no Bolsonaro. É o cara que está aprovando o governo até o momento e ninguém mudou a cabeça dele até agora, seja por esquecimento, seja porque só tá olhando pro Lula, enfim, aí o critério não tem nada a ver com fanatismo ou ser fiel ou votar por causa do outro, não. A questão é, neste momento, existe uma parcela que vota no Bolsonaro por aprovar ele. Segunda parcela, o eleitorado progressista. É aquele eleitor que vota em partidos de esquerda, tanto no PT quanto em outras alternativas. Terceiro eleitorado, o eleitorado alternativo. O eleitorado que sempre elegeu um presidente da República. Sem esse eleitorado, nenhum presidente é eleito no Brasil. E o último eleitor é aquele que anula o voto. É aquele que historicamente sempre teve naquela casa de 8 a 9%. E por essa razão, se a gente fosse fazer uma divisão do eleitorado, começando a subtrair um universo de 100% do país, minha previsão é de que 8% vão anular o voto e 92% vão ser os votos válidos dessa eleição. Por quê? Porque eu acredito que a mobilização vai ser muito maior com a entrada do eleitorado mais jovem que tá louco para votar contra o governo. E segundo, porque a política nunca foi tão engajada no século XXI como será nessa eleição. E terceiro, a tendência histórica de brancos e nulos sempre foi nessa casa, de 8 a 9%, e eu cravo 8%, até porque o Datafolha já tá mostrando assim. E aí, levando em conta que 92% do país vai votar validamente em algum candidato, quantos desses 92% aprovam o governo, o que levaria ao voto no Bolsonaro? 22% do país. Portanto, 22% votaria no Bolsonaro e 70% do país não votaria no Bolsonaro. Ou seja, você vê claramente que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno quando você sente que 70% é um número muito esmagador comparado a 22. 22 já é um número de risco para ficar fora do segundo turno. E por que eu digo isso? Porque se a gente dividisse pela metade 70, vai dar 35. E 35 com 35 passa 22. Então, de uma certa forma, o Bolsonaro está numa situação de risco muito grande. Ele está encaminhando para uma derrota acachapante no primeiro turno. Então, a tendência é que desses 70%, com certeza, 2 candidatos passam os 22 que ele tem. Portanto, o Bolsonaro já perdeu as eleições e está fora, principalmente, do segundo turno. Visto isso, sabendo que o Bolsonaro tem 22% e 70% do país vai votar contra ele, como votarão esses 70%? Segundo minhas análises, 40% do país votará em partidos de esquerda, ou seja, é o tamanho do eleitorado progressista. Qual é a base disso? O resultado oficial das eleições de 2018. Se somarmos todas as candidaturas progressistas de 2018, Fernando Haddad do PT com 27%, Ciro Gomes do PDT com 11%, Marina Silva da Rede e Guilherme Boulos do PSOL, ambos com 1%, dará um total de 40% dos votos totais do país. Portanto, isso não significa que 40% do país é progressista, não é isso. Até porque a parcela realmente progressista do país é bem menor. O que eu estou querendo dizer é que 40% do país em 2018 se identificou com as candidaturas e as propostas do perfil progressista. Ou seja, o estado de bem-estar social, a pauta igualitária, as causas sociais impactaram nesse eleitorado de alguma maneira. Seja por uma questão de falta de acesso à informação, ou seja por saber no que está votando. Então, de uma certa forma, 40% do país está dentro dessa margem progressista. Isso significa que automaticamente 30% do país vai votar
contra a esquerda e contra o Bolsonaro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quem vai representar o eleitorado progressista e quem vai representar o eleitorado alternativo em 2022?